South Park tá indo pra 27ª temporada. E de alguma forma deixando pra trás a concorrência de desenhos que são verdadeiros mortos-vivos como os Simpsons e Family Guy. Don't you ever compare me to Family Guy. You hear me, Kyle? Compare me to Family Guy again, and so help me, I will you where you stand. Permanece completamente provocativo, inteligente, atual e relevante. E uma curiosidade pra vocês que podem me agradecer depois. Todos os episódios de South Park estão disponíveis de graça no site deles mesmos. Tem até os episódios dublados também. Do caralho! Com licença, será que eu podia comer um pouquinho de... E é exatamente com essa biblioteca do site dos criadores que nós podemos observar algo que é mais comum do que a gente imagina com séries de comédia. Episódios indisponíveis, banidos. E quando eu digo que isso é mais comum do que a gente imagina, tipo, o Drake e Josh tem vários episódios removidos, banidos. Imagine South Park. I was too busy trying to take over the world to give you what you needed. But I've changed, Satan. Oh, I haven't heard that before. Come on, can't we just go out for a burrito? Nós podemos pensar em casos que não são tão difíceis de entender, como o episódio Osama Bin Laden Has 40 Pants, o primeiro episódio após o 11 de setembro. Outros já são mais curiosos, como Dois Caras numa Banheira, que eu pelo menos não consigo entender porque tá indisponível no site. Aí a gente também tem um episódio como Super Melhores Amigos, que tem a presença do David Blaine, que cria um culto com as crianças que tem como objetivo final algo parecido com o que aconteceu em Jonestown. E esse não é o motivo do banimento. Esse fardo cai nas costas da aparição do profeta da religião do Islã, o Maomé. Ele faz parte de uma espécie de Liga da Justiça de profetas religiosos com Jesus, Buda, Joseph Smith, que é o criador da religião Mormon, Krishna, o Aquaman, que aqui eles chamam de Semen, e claro, o Maomé ali, meio low profile até. Esse episódio foi ao ar na época e meio que nada aconteceu. Só foi pegar uma relevância e controvérsia maior quando o South Park resolveu novamente provocar esse mesmo vespeiro. E antes da gente falar um pouco sobre os episódios de South Park que meio que desmascaram Family Guy de uma forma antológica... It's okay. It's dead. You boys know you're not supposed to watch that careless show! Já pararam pra pensar como dois caras que se conheceram na faculdade fizeram um desenho usando recortes de cartolina e criaram uma obra que hoje em dia é mais relevante que os Simpsons, que foi o maior titã mundial da cultura pop dos anos 90. Eles fizeram tudo isso aprendendo no estilo na marra mesmo. Mas hoje, quase 30 anos depois, felizmente a gente tem a IBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia é um dos maiores sites de cursos profissionalizantes do mundo, que foca em te preparar plenamente para o mercado de trabalho. Por exemplo, nas áreas artísticas, já que estamos falando de South Park, a gente tem curso para roteirista, artista 3D para filmes e séries, roteiro para cinema, TV e games, edição de filmes, direção de cinema, produção musical e muito mais. Também tem muito curso para a área de TI, negócios, marketing, fashion, games, tem para todos os interesses mesmo. Os cursos, que você pode dividir em até 24 vezes no boleto, aliás, contam com professores que são profissionais consagrados das respectivas áreas, com palestras gravadas também, exercícios e acompanhamentos personalizados para você. Eles vão te ajudar até a fazer um portfólio, um currículo e se preparar para a entrevista de emprego. O curso TI, do Zero ao Pro, por exemplo, é campeão de vendas, tá com desconto e oferece tudo isso para ajudar a conquistar o seu emprego. E para quem clicar no link que tá na descrição ou usar o QR Code que tá na tela, eu tenho o cupom que você digita Felipe Bônus juntinho que dá mais R$200 de desconto em qualquer curso do site. Sendo que a maioria tá sempre em promoção também. Use o link ou o QR Code e conheça a IBAC. Eu tenho certeza que algum dos cursos vai despertar a sua atenção e todas as dúvidas que você tiver podem ser respondidas por algum atendente que também vai te ajudar a garantir que você está escolhendo o melhor curso para você. E é isso, confiram o site e usem o meu cupom Felipe Bônus para mais R$200 de desconto. هدد حماس في خطابه عن حالة الاتحاد بقطع المعونات إن لم تعترف بإسرائيل وتتخلى عن الجهاد. Muito bem, antes de falar dos episódios intitulados 200 e 201, precisamos entender Cartoon Wars Parte 1 e Parte 2. Na 10ª temporada, South Park resolveu fazer um especial de 2 episódios e combinar 2 tramas de uma vez só. O desgosto profundo dos criadores de South Park pelo quão humor barato Family Guy sempre foi com aquelas piadas desconexas que não avançam em nada a trama. Nervous? Like when I had to sell pancakes to the school soccer captain? Pancakes for you, Captain?
I'll be the captain, and you be Tennille. What about BoJack Horseman? Hard no. You get to be a horse. Hard yes. Normal words, but a horse guy. E também desenvolver sobre o que aconteceu quando um jornal dinamarquês chamado Jyllands-Posten publicou desenhos do Maomé, o profeta da religião do islamismo, que tem vários núcleos organizados que proíbem veementemente que Maomé seja ilustrado ou reproduzido de qualquer forma, numa estátua, num filme ou até num desenho animado. Lembrando que esses episódios, e também o 200 e o 201, que são o tema principal desse vídeo, foram feitos antes do que aconteceu com Charlie Hebdo, uma revista de charges francesa que sofreu um ataque em 2015 pelo mesmo motivo. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Muito bem, num belo exemplo de por que quem gosta mesmo de South Park insiste em dizer que apesar da fama que esse desenho pega, por ser superficialmente piadas rudes e palavrões, esse roteiro sempre entrega momentos maravilhosos, a cidade de South Park está polvorosa porque Family Guy insistiu que iam mostrar uma imagem de Maomé, o que só poderia resultar em uma retaliação que dizimaria a cidade, que às vezes é um amálgama para os Estados Unidos e às vezes para o desenho em si. Todos os adultos da cidade têm a brilhante ideia de enterrar a cabeça igual um avestruz na areia para demonstrar para os muçulmanos que eles não estavam assistindo. Mas a Fox decide não transmitir esse episódio, pelo menos por mais um dia. A surpresa mesmo é que o único que se importa e diz que isso é muito insensível com os religiosos é o Cartman, que por motivos óbvios levanta suspeitas, mas ele bate o pé e faz até discursinho. I don't trust for 1 second that your sudden concern for the Muslim people is real. All right, fine, Kyle. Forget the Muslim faith for a minute. People can get hurt. If 10 people die because Family Guy just had to have their little joke, will you still think it's funny? A outra surpresa é que o único que compra esse discursinho dele e resolve ir atrás é o Kyle, o nêmesis dele, mas que sonha com um atentado que destrói tudo e todos que ele ama, então ele se curva ao medo, que é justamente o que os autores de South Park põem em xeque aqui. Como o terrorismo vence ao colocar tanto medo nas pessoas que não podemos mais mostrar uma imagem dentro de um desenho animado. E surpresa mais uma vez, é claro que o Cartman não queria respeitar a fé alheia e sim causar um efeito dominó cancelando um episódio de Family Guy que terminaria no cancelamento do programa como um todo. All it takes to kill a show forever is get one episode pulled. If we convince the network to pull this episode for the sake of Muslims, then the Catholics can demand a show they don't like get pulled. And so on, until Family Guy is no more. Aí depois de uma participação do Bart Simpson e do Cartman descobrir que os roteiristas de Family Guy eram peixes-boi que escolhiam bolas com ideias que se misturavam em piadas desconexas, o importante para o entendimento desse vídeo é que esses mesmos peixe-boi se recusam a escrever se o episódio não for ao ar. E depois de um monte de maluquice, ele vai ao ar dentro do universo desse episódio de South Park. Só que no mundo real, a Comedy Central se recusou a mostrar essa cena. Portanto, a gente tem um texto branco, num fundo preto, que diz que o canal se recusou a mostrar a imagem de Maomé. Que seria uma piada muito boba com um profeta entregando um capacete pro Peter Griffin. O ponto é que apesar do episódio inteiro ter um tema e uma mensagem bem clara sobre o tema da arte e comédia versus terrorismo, o canal tinha a palavra final e tomou a decisão executiva de não expor ninguém a esse suposto risco talvez desnecessário. E acabou sendo muito irônico que os peixe-boi fictícios tinham muito mais integridade artística do que o canal. Don't you know anything about manatees? They're the only mammals that are completely unmoved by terrorist threats. Son of a bitch. Agora sim, nós podemos falar da dupla de episódios 200 e 201, que tem esse nome pelo motivo óbvio de serem as numerações deles, que são números que têm todo o direito de serem comemorados. O que explica porque, além de criar mais uma controvérsia com Maomé, esses episódios são uma grande auto-homenagem / revival de momentos icônicos do programa desde sempre. Tudo começa numa excursão da escola onde as crianças estão numa fábrica de fudge. Aí o Kyle e o Cartman se estranham, como sempre, mas dessa vez o Kyle chama atenção pro fato do Cartman nem saber quem é o pai dele. Tópico que nas primeiras temporadas foi tema de alguns episódios, mas que há muitos anos não aparecia no roteiro. Aí o Stan vê simplesmente o Tom Cruise embalando fudge. E aqui, uma pausa para fazer não uma tradução, e sim uma adaptação. Hey guys, check it out! Tom Cruise is a fudge packer! What did you call me? Hey, that is Tom Cruise! Essa piada não funciona em português, mas eu posso dizer que seria exatamente o equivalente se o Tom Cruise estivesse numa fábrica de roscas com isqueiro. E aí o Stan ia dizer pra ele que ele era um queimador de rosca. É exatamente essa piada, mas em inglês eles falam empacotador de fudge. Dude, you are in a fudge factory packing fudge. Oh, that does it. I will sue you! For what? Ele convoca todas as celebridades que já tinham sido zoadas em algum momento pela cidade de South Park.
que aqui é uma analogia pro desenho em si, e não pra América ou qualquer coisa assim. E junta todo mundo pra fazer um mega processo enorme e gigante. E claro, a gente tem uma piada maravilhosa em que o Jared do Subway, um cara que ficou famoso no país do Mickey por emagrecer numa dieta de sanduíches, e que estrelou vários comerciais que muito tempo depois de South Park zoar ele foi preso, porque acharam conteúdos extremamente inapropriados na posse dele. E dizem que os Simpsons previram o futuro várias vezes. Dad, Tom Cruise won't come out of the closet. Where's your bathroom? Oh, just the door down the hall there, Jared. No, that's a closet. Go down more. No, that's a closet too. No, Jared, that one's a closet. No. Aí a cidade inteira fica puta com o coitado do Stan porque ele chamou o Tom Cruise de, entre aspas, queima-rosca. You just had to push it, didn't you, Stan? You just had to make fun of Tom Cruise again! Did you call him a fudge packer? Mas aí que tá. Quando eles vão implorar pedindo desculpas pro Tom Cruise no processo dele empacotar fudge, ele diz que só tem uma coisa que faria ele desistir desse processo que destruiria South Park. Que eles trouxessem em pessoa até ele o profeta da fé islâmica Maomé. That's tricky. Eu já falei nesse vídeo aqui mesmo sobre o episódio Super Best Friends, que vai ser muito importante agora, porque a cidade toda tá reunida como eles sempre fazem para lidar com alguma crise e todo mundo tá desesperado porque eles sabem que não podem trazer Maomé pra South Park. Ou seja, não podem mostrar a imagem dele de forma que ninguém nunca viu ou sabe como ele é. I saw him once. You did? Yeah, a while ago my friends joined David Blaine's cult. I had to go to the Super Best Friends to rescue them. Muhammad was one of the Super Best Friends. Eu só queria fazer uma pausa como editor para reconhecer que esses episódios estão numa qualidade inferior ao resto dos outros episódios, porque a única fonte que eu consegui achar deles foi em 480p. Pelos motivos que vocês já entenderam, esses não são os episódios mais fáceis de baixar. Inclusive, os anteriores sobre Family Guy estão em 1080, mas em compensação demoraram tipo 8 dias pra baixar porque estavam 5 KB por segundo. Eu digo isso porque se você tá curtindo esse vídeo, cara, deixa um like. Aqui não tem auxílio nenhum de IA. Eu faço tudo eu mesmo no braço. Dá essa força porque o YouTube tá pior do que nunca pra mim. Voltando, o Stan se refere à vez que no episódio da 5ª temporada, eles mostraram Maomé. Mas de alguma forma isso tinha passado completamente despercebido esse tempo todo. Só depois, com a polêmica do jornal dinamarquês e dos episódios de Family Guy, que houve todo aquele estardalhaço do Comedy Central. Oh, and what? And he was just out in the open where everyone could see him and nobody got bombed? No, dude, it was totally fine. A cidade simplesmente ignora isso e eles decidem que precisam achar o Maomé. Enquanto isso, o Tom Cruise revela o seu plano maligno. Ele quer pegar o profeta para extrair dele a gosma que o faz impenetrável de uma sátira, que daria a ele os poderes de ser impossível de ser zoado. Em South Park isso faz sentido, é todo um rolê. E como esse é um episódio feito pra brincar com todas as celebridades que South Park já zoou, claro que o Cartman tinha que aparecer na mansão do Tom Cruise pra mostrar a mão dele, que era Jennifer Lopez. Isso é de um capítulo meio ridículo que o Cartman fica o tempo todo com a mão dele como se fosse um ser consciente e tivesse a personalidade da Jennifer Lopez. Importante também mencionar que no fim, um cara chamado Mitch Connor que tava fingindo ser a Jennifer Lopez esse tempo todo. Eu sei. Sorry is a 4-letter word with a Y on the end. That doesn't mean anything to this poor kid. That's right. Tell me the truth. Now! Aí as crianças vão lá no grupo dos super melhores amigos, que dizem que ele não pode mais fazer aparições públicas e aproveitam pra fazer uma piada com o Buda cheirando pó e Jesus falando pra ele não fazer isso na frente das crianças. Claramente uma contraposição com o poder fazer absurdos e insanidades com outros líderes e ícones religiosos sem ter ameaças violentas. Agora as coisas ficam extra South Park porque eles trazem o Maomé numa limusine e quando ele chega, tá dentro de uma fantasia de urso e não fala nada porque só assim eles poderiam mostrar de alguma forma ele no desenho. Só que quando eles iam entregar o cara para celebridades que estavam com Phil Collins no carro segurando o Oscar e pausa agora, isso foi quando o filme de South Park rolou e Blame Canada foi indicada para melhor canção original e perdeu justamente pro cantor que fez a trilha de Tarzan. Diz pausa agora. O carro é explodido por outro grupo que também queria os poderes de Maomé para ninguém tirar com a cara deles. E são as crianças ruivas. Essa é outra piada recorrente de South Park, tem um episódio inteiro que eles pintam o cabelo do Cartman e ele transforma todas as crianças ruivas numa seita violentíssima. Eles fazem aparições nos excelentes jogos de South Park e isso aparentemente arruinou a vida do Ed Sheeran. Aí, no plot B, o Cartman tá discutindo de maneira esquizofrênica com esse personagem do trambiqueiro que finge que é a Jennifer Lopez, mas que é só a mão dele com ventriloquismo.
Então, no final, com vários cliffhangers pro próximo episódio, que seria a conclusão épica, a gente tem as celebridades recrutando a única pessoa que não tinha aparecido ainda. A Megatron Barbara Streisand, que também é todo o rolê lá das primeiras temporadas, mas é bem claro que eles odeiam ela mais do que o normal das outras celebridades. E nisso também tem um confronto da cidade de South Park com Maomé dentro de uma fantasia de urso no embate com as crianças ruivas e o Cartman questionando o Sr. Garrison e o fantoche esquizofrênico dele sobre a verdadeira paternidade do Eric. Eu sei, uau. Who is my father? O 201 começa de uma forma diferente de todos os outros episódios de South Park. Normalmente tem aquele texto que em português fica mais engraçado ainda, mas dessa vez começa com um aviso falando que esse foi o episódio que foi ao ar no Comedy Central e depois que ele foi exibido os criadores soltaram uma nota pra imprensa. Abre aspas, nos 14 anos de South Park, a gente nunca fez um episódio que a gente não bancasse. Nós entregamos nossa versão do episódio e a Comedy Central decidiu alterar. Não era uma piada meta nossa, a Comedy Central que botou os bips. Parênteses agora, porque isso aqui é bem importante. Na verdade, o discurso final do Kyle era sobre medo e intimidação. Ele não menciona Maomé em nenhum momento e mesmo assim eles censuraram. Fecha aspas. You're discharged, son. And that's that. Pack your bags, you're headed home. Hugs and kisses from Uncle Sam. Eu gosto tanto de South Park, cara, e é exatamente porque num momento caótico como esse, é óbvio que eles vão parar tudo e fazer uma sátira de anti-herói veterano do Vietnã, só que mão do Cartman. É muito bom. Aí os ruivos mandam a cidade tirar Maomé da fantasia. E nesse episódio, ao contrário do anterior, eles estão censurando até o nome dele. Eles fazem isso sob a ameaça de explodir tudo e quando ele sai da roupa era o Papai Noel. Essa é mais uma das referências à história de South Park, porque a gênese do desenho foi um curta sobre Jesus versus Papai Noel, e eles têm toda uma coisa natalina com um cocô chamado Sr. Hank, mas eu detesto humor escatológico, então deixa pra lá. Corta pra Buda dando um teco e falando que Jesus é viciado em pornô quando a Liga da Justiça ali é convocada porque a Megatron Barbara Streisand está destruindo a cidade. Eles aproveitam até pra matar o Pip, de longe o personagem mais odiado de South Park. My name is Pip. I would like to see if you wouldn't mind not smashing our little town to bits. E se liga porque agora fica meio confuso. As celebridades estão ameaçando a cidade com o Godzilla Barbara Streisand demandando Maomé. O Cartman, enquanto isso, entrou na casa da colina com a mãozinha dele exigindo saber a verdade para aquele cara estranho que era muito proeminente nas primeiras temporadas, mas que já faz muito tempo que não é relevante. Ele só tá aí porque foi justamente ele que estava liderando a coisa toda sobre a inquisição do pai do Cartman nas temporadas anteriores. E os moleques estavam escondendo a Maomé. Na verdade, o Kenny, que em várias temporadas fica sem fazer muita coisa, que estava escondendo ele. Aí, ele aparece. Quer dizer... Kenny, dude, what the hell? You're supposed to be watching... Meanwhile, at the Legion of Doom, which is Tom Cruise's house. How do you like that? Celebrities can get violent too! Num momento extremamente datado por causa do meio de transporte, os super melhores amigos chegam naquele negócio que os seguranças de shopping usam, sabe? Aí, sem saber o que fazer, eles pedem ajuda pra Moisés, que é uma parada meio chama na árvore, meio tecnologia. E ele ilumina com o pensamento de que a Barbara Streisand não resiste a um dueto. Corta pros moleques indo pra casa na colina daquele cara estranho com o Cartman e levando o profeta censurado junto e eles ficam discutindo até aparecerem as crianças ruivas de novo. Que meio que sequestram todos eles, mas levam o Cartman pra outro lugar. E agora eu quero falar sobre algo muito legal. Tudo que eu falei até agora, acho que não é novidade pra ninguém que tenha assistido esses episódios. Mas eu nunca vi ninguém na internet que enxerga a próxima parte dessa forma agora. Nós sabemos que os caras de South Park são mega nerds. Eles têm episódios sobre super-heróis, sobre Lovecraft, o Stan nas temporadas mais recentes é um viciado do cacete em board games, uma clara referência ao criador, que obviamente tem essa pira gigantesca, e já até participou de muita coisa no YouTube sobre o tema. Hi, Board Game Geek. My name is Stan Marsh. I'm a 9-year-old boy in Colorado. I just wanted to say, happy birthday or anniversary or whatever. Stan, we need to talk. I think you might be addicted to board games. Eles também têm todo um episódio sobre Senhor dos Anéis, que é um dos meus preferidos da série toda. It's over. Precious must have her precious. Butters, no! Nasweez has it.
Então, essa cena a seguir pra mim claramente se inspira no momento da HQ Piada Mortal, em que o Coringa sequestra o comissário Gordon e coloca ele num parque de diversões infernal e mostra coisas horríveis com a intenção de deixar ele louco. Quem tá fazendo isso aqui agora é o Scott Tenorman, que apareceu uma vez só, mas foi talvez no episódio mais marcante de South Park, no qual um moleque uns anos mais velho que o Cartman vende os pentelhos dele e passa o episódio inteiro passando a perna no Eric. Tudo isso pra no final o Cartman revelar que matou os pais dele e colocou num chile pra ele comer. Oh, let me taste your tears, Scott. Your tears are so yummy and sweet. Dude, I think it might be best for us to never piss Cartman off again. Good call. Oh, the tears of unfathomable sadness. Isso foi quando o Cartman passou de um gordinho sem noção que só fala merda pra uma categoria de super psicopata cartunesco. I stole the head off a statue once. Wow, that's pretty hardcore. Jeez. That's like this one time when I didn't like a kid, so I ground his parents up into chili and fed it to him. Do you remember when you had my parents killed and fed them to me as chili? I spent quite a while in a mental institution, Eric. A lot of time for me to learn everything about you. Enquanto isso, no lustre do castelo, o Krishna assume a forma do Neil Diamond, cara, isso é muito engraçado pra mim. E começa a cantar, e a Barbra Streisand simplesmente precisa parar tudo pra ir lá cantar junto dele. Hello, Gorgeous. Então eles juntam todas essas storylines num final mega caótico, mas que resolve questão a questão, mesmo que parcialmente censurado. Tudo tá meio que acontecendo nesse mesmo lugar rochoso, que é tipo as catacumbas da casa na colina daquele velho maluco. Numa sala tá o Tom Cruise e as celebridades fazendo esse processo maluco da transação da gosma mística, e na outra, o Scott Tenorman comandando as crianças ruivas com a mãe do Cartman, jogando na cara dele a verdade de que o pai do Cartman e o pai do Scott, que ele colocou num chile, são a mesma pessoa. O Scott e o Cartman são irmãos. You killed your own father, and then you fed him to your half-brother. No! No! E o procedimento que dá certo porque o Tom Cruise sai dali censurado exatamente igual o Maomé, só que na confusão toda da porradaria, o Aquaman, que é claro que se chama Seaman pela piadinha boba, tá em cima dele. Hey, look, Tom Cruise has semen on his back. What did you say? É aí que acontece o discurso completamente censurado do Kyle, que um fã descobriu que tinha através de um bug no site de South Park e disponibilizou ele inteiro no YouTube. I learned something today. It was because of the magical power of threatening people with violence. That's obviously the only true power. If there's anything we've all learned, it's that terrorizing people works. Eu vou deixar o link na descrição porque não posso colocar ele aqui todo por motivos de copyright. South Park sempre teve como parte do DNA empurrar essas coisas ao limite e por muitas vezes o resultado foi genial. Algumas boas vezes também foi desastroso e eu acho muito desagradável. E por muitas vezes eles permeiam bastante nos dois lados do discurso, de forma que eles são liberais, eles têm muitas ideias progressistas, mas são meio que em cima do muro porque talvez isso fosse atrapalhar o principal pra eles, que é a comédia, mais do que a transgressão. Pra concluir de maneira leve, o Cartman faz o que sempre faz e se convence de que ele é muito legal na verdade. E o Tom Cruise tá todo choroso e as crianças dizem que vão ajudar a mandar ele pra um lugar muito legal e ele nunca mais vai ser zoado. Corta pros créditos com uma referência ao lore de South Park que dessa vez eu não vou explicar. Se você tá curioso sobre a baleia, olha nos comentários porque eu sei que alguém vai te iluminar. Esses não são os únicos episódios banidos de South Park. Tem alguns outros que também estão disponíveis do site. Eu não sei porquê necessariamente, mas boa parte tem a ver com as coisas que a gente falou sobre nesse vídeo. Mais do que referências, o 200 e o 201 entrega muita coisa pra quem é fã de verdade de South Park. De uma época que era quase impossível esse desenho ter um episódio ruim. Aliás, para quem for decidir assistir pelo site, eu recomendo as temporadas das 5 até a 14. O resto também é bom, é claro, mas essas são a era de ouro definitiva. E se você quer ver mais vídeos sobre South Park por aqui no canal, deixa um comentário sobre isso para eu me ligar, para eu saber. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve aí, conheça a Ibaki e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.